Muito bem, boa noite você que acompanha o canal João Ruth, bem-vindo, bem-vinda, estamos começando mais uma livezinha, mais que um papo especial do canal João Ruth. Por que especial, João Ruth? É porque nós vamos conversar hoje com uma figura aí que já deu entrevistas para vários canais da rede social, do YouTube, podcasts, então a gente vai conversar hoje, sem maiores delongas, com o Rafael Hungria, e nós vamos colocar ele aqui direto já, porque o tempo urge, ele saiu de casa, foi fazer a correria dele, eu fiz a minha correria, ele mandou um WhatsApp para mim, falou, João, segura mais um pouco, faz 10h15, tudo bem? Eu falei, não tem problema, e então está aqui Rafael Hungria, no canal João Ruth. Boa noite, obrigado por você ter vindo aqui. Boa noite, João Ruth, é um prazer estar com você aqui no seu canal. Boa noite a todos os seguidores, espectadores hoje à noite. Nós vamos conversar bastante sobre alguns temas muito interessantes que estão bombando na internet para diversos pesquisadores e buscadores. Vai ser muito útil para todos nós. Agradeço mais uma vez. Muito bom, Rafael. Obrigado por você ter respondido aí ao nosso convite. Eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz em off, mas eu falo agora e faço essa pergunta. Quem é o Rafael Hungria? Bom, João Ruth, quem sou eu? Estou me conhecendo a cada dia, né? Todos nós estamos nessa jornada em busca do autoconhecimento. Com certeza eu não sou aquilo que disseram para mim. Eu sou aquilo que a cada dia eu vou descobrindo sobre a minha real natureza, o meu real propósito de vida. Acho que essa pergunta é extremamente importante. Quem sou? Todos nós deveríamos nos perguntar, pelo menos uma vez ao dia, quem sou? Porque nós não somos esses condicionamentos, esses papéis sociais que construíram sobre nós. Nós temos que encontrar, de fato, uma vida plena, uma vida que vá trazer para nós um sentido real por estarmos aqui na Terra. E eu sinto que eu estou encontrando isso. Já há algum tempo eu venho buscando muitos conhecimentos em todas as áreas científicas, filosóficas, religiosas, espirituais, em todos os meios que podemos alcançar um pouco de informação. Porque eu acredito que nós estamos envoltos por um sistema que não permite que nós possamos enxergar a verdade tal qual ela deveria ser apresentada para nós. Desde jovem eu tenho percorrido essa jornada buscando conhecimento e tentando transmitir conhecimentos para as pessoas. Eu me formei em psicologia na tentativa de trazer um pouco desse trato interpessoal para ajudar a humanidade em algum momento para que elas possam, de fato, caminhar também nessa direção. Eu nunca me aprisionei nenhum dogma, nenhuma religião, nenhuma linha filosófica, científica, espiritualista, nessa busca de conhecimentos. Eu sempre fui autodidata, eu sempre busquei ter informações que fizessem bem a mim e às pessoas ao meu redor. Então, com a mente aberta, eu continuei a minha caminhada e hoje faço parte do grupo Dáquila Pesquisas, um grande ecossistema que está sendo formado com pesquisadores do mundo inteiro, participantes que querem o bem da humanidade, fazer a diferença no mundo. E como um pesquisador, orientador e membro de Dáquila, agora palestrante, estando aqui na internet como youtuber, levando essa propagação das pesquisas e dos conhecimentos que nós estamos desvendando. Agora eu me considero, além de psicólogo, um pesquisador em busca da verdade. Resumindo, é isso. Muito bem, então, Rafa, eu não sabia que você tinha esse estudo também de psique, não é? Então, muito bom, é bom saber disso, Rafael. Agora, me diz uma coisa, Rafael, como você disse que já orbitou em diversas áreas do conhecimento, foi em busca disso, de conhecer mais coisas para agregar aí na sua vida e o teu entendimento nesse contexto humano, não é? Agora, qual o caminho que você fez para chegar até este... É um projeto, é isso que eu quero entender junto com os amigos aqui que acompanham o canal João Ruth, o Dáquila, não é? O Dáquila é um projeto e como é que você chegou até ele? Dáquila Pesquisas hoje já é um projeto em execução. Ele antes era conhecido como Projeto Portal, um grupo bem polêmico,
na mídia, ele foi muito atacado nos últimos anos, principalmente na década de 90, dos anos 2000, por parte de alguns ufólogos e alguns segmentos da mídia que queriam também trazer a polêmica das pesquisas relacionadas à ufologia, que o Projeto Portal realizava. Hoje, nós estamos pesquisando não só ufologia, mas diversas áreas do conhecimento. Se transformou em Dáquila Pesquisas, que significa aqueles que pesquisam, que investigam, que buscam conhecimento, buscam a verdade. Não só nos mistérios da humanidade, aquilo que a ciência não consegue explicar ainda, e aquilo que o sistema não quer apresentar para nós. Nós estamos dispostos a ir além do convencional. Então, são pesquisas que vão além da normalidade. Isso inclui o quê? Ciência, espiritualidade, religiosidade, todas as formas de obtenção de conhecimento, desde o fato de você buscar, por exemplo, uma saúde melhor, uma alimentação saudável, até o fato de estudar os astros, o que significa esse mundo onde nós estamos, outras dimensões, habilidades e potenciais paranormais que o ser humano possa vir a desenvolver, contato com outras realidades, o mundo espiritual, todas essas coisas. Nós estamos unindo essas linhas de pensamento, essas pesquisas, justamente para executar um trabalho não só de levar conhecimento e descobertas inovadoras, mas também tecnologias, alguns movimentos sociais, educacionais, socioeconômicos, né, que possam fazer diferença aí para a população. Nosso intuito agora é levar o conhecimento e trazer transformação para a população brasileira e mundial, no sentido de evolução constante. Resumindo, é isso. E como que você descobriu? Como é que você chegou até ao Dáquila? Como é que foi essa descoberta, ô Rafael? Eu conheci o Dáquila na época, nesse período, quando estava muito em voga a questão da ufologia, de algumas manifestações que estavam ocorrendo para este grupo de pesquisa e relatos de várias pessoas que pareciam extremamente polêmicos na época. A mídia tentava abafar um pouco, mas através da internet nós descobrimos que estavam acontecendo algumas coisas bem interessantes, bem diferentes com este grupo. E eu fui atrás para investigar isso, né? E para minha surpresa, eu tive experiências muito impactantes, experiências paranormais, experiências ufológicas, experiências que mudaram um pouco a minha compreensão da vida, o sentido da vida. E eu já vinha de uma busca, né, de uma jornada, frequentando muitos grupos e pesquisas, né? Mas quando eu cheguei lá, eu tive na prática algumas experiências que, assim, saíram completamente do que a gente compreende como realidade, né? Porque eu tive experiências paranormais, ufológicas, algumas interações com realidades diferentes, que a gente pode compreender, e comprovei para mim mesmo que existem outras frequências, vibrações e seres existindo paralelamente a nós. Através desses contatos e experiências, nós obtivemos muitas informações de pesquisa. E essas informações nos conduziram a esse encontro de verdades ainda não reveladas para nós, como foi o caso das pesquisas sobre a Terra, as pesquisas sobre Ratanabá, a antiga civilização na Amazônia, que está soterrada na Amazônia, né? Dentre outras pesquisas que estamos avançando também. E o mais interessante é que quando eu descobri tudo isso, não era simplesmente um fato de acreditar, uma crença, uma filosofia, uma religião, até mesmo uma ciência, né? Na verdade, era uma busca para comprovar de fato, empiricamente, essas coisas. Porque nós tínhamos a referência, nós tínhamos uma parceria estabelecida, conseguimos realizar essas interações e saímos a campo para encontrar respostas. E encontramos muitas coisas. Muitas coisas que agora estão aí na boca do povo, né? Como Ratanabá e outras coisas mais. Agora me diz uma coisa, o Rafael, obrigado o Juromil aí que contribuiu com R$ 2. Ele tem uma pergunta lá e o pessoal já está mandando ver, porque já deve ser, a turma já acompanha você, que eu estou percebendo aqui. O pessoal está falando umas palavras diferentes aqui que eu não sei nada, daqui a pouco, quem sabe, a gente pode compreender alguma coisa, mas o pessoal, obviamente, deve acompanhar você. A gente fez um anúncio e a turma também que acompanha o seu canal. Você tem um canal no YouTube, não é isso, Rafael? Sim, tem um canal no YouTube,
há 2 anos e meio, já quase 3 anos o canal, né? O canal está indo muito bem, e lá eu propago as informações através de lives, vídeos, tudo que diz respeito a essas pesquisas de Dáquila. E o nome qual o nome do canal? O nome é o meu nome, Rafael Hungria, Unificação do Conhecimento. Ok. Ó, o Joromil, eu já vou entrando aqui no assunto, porque eu não sei nada, depois você vai costurando aí, Rafael. O Joromil, que é o nosso parceiro aqui, membro do canal, ele fez uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, mas você sabe o que é. Rafael, você já atravessou um portal dimensional? O Rafael Hungria, portal dimensional tem a ver com toda essa busca e experiências que você está falando aí, não é mesmo? Sim. Nós, através de muitas pesquisas a campo, descobrimos que existem frequências paralelas, realidades dimensionais, porque nós estamos na terceira dimensão. E é possível você realizar alguns treinamentos, desenvolver algumas habilidades para interação com essas realidades paralelas. A quarta dimensão, a quinta dimensão, realidades mais sutis e mais aceleradas. Isso a física quântica já provou, a ciência já está alcançando essa compreensão. E sim, eu tive experiências de interação com portais, com manifestações dessas realidades paralelas, muitos fenômenos que fogem ao alcance da ciência, e nós tivemos, sim, muitas experiências, inclusive interações com seres de outras dimensões. Vivenciei muito isso. Você falou em realidades paralelas, não é isso? E quando você fala em realidade paralela, eu me lembro muito de um famoso filme que foi uma trilogia, que é o De Volta para o Futuro. Se falava muito em realidade paralela, né? O Dr. Brown, né? O Doc Brown, ele falava, vamos mudar a realidade paralela, cuidado, não faça aquilo. Você conhece o filme, não é? De Volta para o Futuro. Realidade paralela tem a ver também com mudar a história futura, por exemplo, ou é muita viagem do filme? Olha, as pesquisas estão avançando e nós entendemos que a questão da linha do tempo, ela está relacionada com essas realidades paralelas. Na terceira dimensão existe a linha do tempo. E é possível, sim, quando ocorrem essas interações via portais dimensionais, é possível ocorrer algumas viagens no tempo. E creio que isso já aconteceu por parte daqueles que estão nessas outras realidades. Porque nós sabemos que existe vida em outras dimensões. E não é simplesmente vida espiritual. É vida como nós compreendemos aqui. Existem outros mundos, outras realidades. Isso pode ser provado cientificamente. Talvez não seja de interesse ainda, né, do sistema apresentar essas coisas. As religiões apresentam através de mitos, histórias, crenças, as mitologias também. A própria ufologia, né, traz essas questões de forma muito contundente. A visita de alguns seres que vieram do espaço, né, que chegaram aqui, muitos deles não vieram do espaço, vieram de outras dimensões, atravessando portais dimensionais, ou os buracos de minhoca, como a física quântica apresenta, os chandras, né? Existem esses portais. Hoje em dia, qualquer um pode observar o céu à noite e perceber essas luzes no céu, essas manifestações que surgem sem explicação, que muitos chamam de naves, discos voadores, UFOs, OVNIs. Muitos deles são manifestações interdimensionais. E a gente tem muito, muito o que pesquisar sobre isso ainda. São assuntos muito fascinantes. E tem a ver, sim, com viagem no tempo. Ô, Rafael, você falou em naves, UFOs, objeto voador não identificado, né? UFO, naves. Agora, qual fazer a diferença? Existe como fazer a diferenciação entre o que é isso que você está dizendo e aquilo que a NASA diz? Porque a NASA lançou no ano passado alguns vídeos que estavam, dizem eles, secretos, etc., de aparições de objetos voadores não identificados, UFOs, e, enfim, eles lançaram alguma coisa nesse sentido, ficou, claro, patente para toda a mídia. Agora, o que, na sua opinião, na sua análise, naquilo que você estuda, existe... É bom diferenciar uma coisa da outra? O que a NASA mostra é realmente que vocês entendem que é isso que você diz, um objeto ou uma coisa de outra dimensão? Como fazer essa diferenciação?
A NASA e as agências espaciais do mundo inteiro, elas tentam compreender o que existe no universo, na atmosfera terrestre e pesquisar essas anomalias no céu. Ela sabe, os arquivos secretos, não só das agências espaciais, mas das forças armadas de todas as nações do mundo, sabem fatidicamente que existem discos voadores, presenças misteriosas no céu, eles não sabem de onde vêm, mas a maioria desses fenômenos ufológicos que eles apresentam para nós, o disclosure da ufologia, porque eles agora vão começar a revelar essas coisas gradualmente para a humanidade ficar mais acostumada com a possibilidade da existência de seres de outras realidades, de outros mundos que estão visitando a Terra há muito tempo. Eles sabem disso. Todos os líderes mundiais sabem disso. Mas esse é um assunto velado, né? Ainda não permitido para toda a população mundial. A NASA traz apenas aquilo que está dentro da agenda daquilo que pode ser mostrado. As nossas pesquisas vão mais além. Nós vamos direto ao ponto mesmo. E a gente sabe que existem, inclusive, tecnologias dos governos, tecnologias militares, aéreas, né, que têm esse formato de disco voador, são naves de metal, que sobrevoam aí e aparecem no céu para algumas pessoas. Nesses casos, não são UFOs que vêm realmente de outros mundos para cá. São tecnologias aqui da Terra mesmo, né? Só que existem manifestações ufológicas, principalmente quando as naves são de luz ou de energia, como muitos dizem, elas se manifestam no céu através de manifestações luminosas e portais. Aparecem e desaparecem, se desmaterializam, atingem velocidades incríveis, com tecnologias muito além da compreensão humana. E a NASA tenta entender de onde vêm essas manifestações, e até hoje não compreenderam ainda. São seres, inteligências que são de outras dimensões, né? Que estão nos visitando aqui. Agora, por quê? Essa é a pergunta. Rafael, você disse que os pesquisadores do Dáquila, enfim, do grupo que você faz parte, eles estão onde, esses pesquisadores? Eles ficam no Brasil? Tem uma região, se não me engano, no Mato Grosso, que vocês têm uma grande comunidade, eu não sei se é essa palavra correta que diz. Existem outros lugares também? Como é que funciona isso? Conta pra gente, Rafael. Hoje, o ecossistema Dáquila tem diversas bases ao redor do mundo, mas a sede principal fica em Mato Grosso do Sul, porque foi lá que tudo começou. As primeiras pesquisas, né, no antigo Projeto Portal aconteceram na região de Corguinho, Mato Grosso do Sul. É uma área muito grande, uma fazenda, né, que foi adquirida há mais de 30 anos, e o grupo tem como base principal das pesquisas, e estamos, inclusive, construindo uma cidade, modelo, futurística, chamada Zigurates, que está localizada também naquela área, naquela região. Então nós temos diversos empreendimentos sendo concluídos, uma grande comunidade, um centro tecnológico, uma agência espacial, inclusive. Muitas coisas serão feitas naquela região. E nós estamos dando o nome de Ecodáquila, que faz parte do nosso ecossistema Dáquila. Todos os empreendimentos, patrimônios que nós estamos expandindo, né? E temos nossos núcleos no Brasil todo, em vários estados, centros de pesquisa, locais de treinamentos, encontros, né? E também em outros países, na Europa, Japão, América do Sul, Estados Unidos, nós temos bases e núcleos também, com diversos pesquisadores ao redor do mundo. Muito bem. Olha, você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. A gente está conversando aqui no canal João Ruth com o Rafael Hungria, ele que digamos que é um porta-voz, não é isso, Rafael? Um porta-voz do projeto Dáquila, que não é projeto, mas já é realidade há algum tempo, né? E ele é a figura que mais aparece, não é isso, Rafael? Para falar a respeito do projeto Dáquila nas mídias, na mídia social, enfim, na própria mídia aberta, né? Saindo dessa daqui das redes de computadores, né? Do YouTube, enfim. Agora, Rafael, vamos entrar um pouco num assunto aí que foi um tema bastante falado no ano passado, logo no final do ano passado, e nós vamos entrar no assunto da Amazônia, porque essa semana a gente teve um
um anúncio de uma descoberta na Guatemala, infelizmente eu não consigo colocar o slide aqui, mas que foi uma tecnologia, ou foi a tecnologia igual a que vocês estão ou estavam usando na Amazônia, né? Que é o LIDAR, e eles descobriram ali edificações na Guatemala de civilizações aí antigas. Então a pergunta que eu faço para você, Rafael, é a seguinte: como está hoje, 2023, esse trabalho do projeto da Amazônia, das descobertas, e se houve, na mudança de governo, que ainda é novo, né? Está começando esse ano, se vai existir algum problema em relação com a mudança de governo? Nós iniciamos as pesquisas da Amazônia há mais de 25 anos, em torno de 30 anos, quando nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, presidente da Dacla, iniciou as pesquisas na Amazônia, descobrindo, através de muitas indicações, a existência de algo muito interessante, uma cidade soterrada na floresta amazônica, e que indicava a existência de diversos sítios arqueológicos que poderiam ser descobertos diante de uma pesquisa muito bem detalhada e direcionada. Então foram mais de 20 anos de expedições e pesquisas até chegarmos nesse momento muito especial agora, que conseguimos encontrar a primeira localização de evidências dessa antiga cidade soterrada. Vocês estão vendo uma imagem aí que foi feita através de uma pesquisa que realizamos com a tecnologia do LiDAR, que faz o escaneamento a laser de toda a região. Nós encontramos diversas quadras e estradas, ruas e avenidas no meio da floresta amazônica. Foi muito impactante isso tudo, porque nós não esperávamos que isso seria tão contundente, e o resultado foi espetacular. Vocês podem ver aí várias quadras, né? E isso está no meio da floresta amazônica, toda a vegetação foi retirada, existem construções aí embaixo, existem muitas coisas que vão ser reveladas, porque existe uma sedimentação de arenito milenar que impede a escavação de forma muito simples, né, e fácil. Então é preciso ter toda uma logística, uma autorização para conseguirmos chegar nessa região, uma área muito inóspita, e ali sabemos e temos certeza que é o início de uma grande civilização que existiu na Amazônia. Essas estradas, essas ruas, essas quadras, toda essa região foi alagada. Evidências existem que ocorreu de fato uma grande inundação na Amazônia. Muitos falam do dilúvio, né, do passado. E esse ponto está nos indicando novas regiões para encontrarmos possíveis construções, pirâmides, muita coisa que está escondida sob a floresta amazônica. O governo atual e o governo passado não deram muita atenção. Nós somos parceiros de todos, nós não estamos contra ninguém, nem a favor de ninguém. Nós estamos aqui para trabalhar em parceria com todos que querem o bem do Brasil, da humanidade. Essas pesquisas abalaram alguns setores governamentais, da mídia. Eles ficaram um pouco incomodados, porque isso mexe com a soberania do Brasil, mexe com descobertas que vão trazer mudanças, de fato, não só no turismo, mas da história. A história da humanidade vai mudar completamente, porque descobrimos que aqui, na Amazônia, existia uma antiga civilização muito anterior a todas as civilizações do mundo que são ditas como as primeiras civilizações antigas, né? Aqui foi o início de tudo. A gente sabe que a herança de Ratanabá, essa primeira grande civilização que se expandiu pelo mundo inteiro, na verdade, todos os grandes pontos arqueológicos do mundo são, na verdade, um prolongamento de Ratanabá, que existia aqui na Amazônia, e grande parte dessa civilização, dessa cidade, está soterrada ainda, chegando até 200 metros de profundidade, porque, de fato, a Amazônia foi soterrada, alagada, e a floresta cresceu depois, milhares de anos, né, ali. E o Brasil traz, sim, uma riqueza, uma herança, um conhecimento que vai mudar o rumo da história. Então, os políticos, né, os líderes mundiais, estão interessados na Amazônia por algum motivo. Até o Elon Musk, né, está interessado na Amazônia, colocou aí as tecnologias dele no céu, os Starlinks. As pessoas acham que é para ajudar. Não, é para identificar o que existe lá. Existem as ONGs,
existem aqueles que estão atrás das riquezas minerais, existem aqueles que usam a fachada, né, dos indígenas para proteger certas reservas, na verdade com o objetivo de explorar, né, de mineração, de encontrar riquezas e encontrar também sítios arqueológicos. Eles não vão deixar que o Brasil seja visto pelo mundo como algo que vai chamar a atenção da humanidade como um local mais importante da história. E, de fato, é isso. Tudo começou aqui. A origem da humanidade não foi lá, não. Na África, no mundo velho, na Europa. Não, tudo começou aqui. Então, eles têm medo dessa revelação. Então, a gente nem se importa muito com a parte política. A gente está buscando parcerias com todos os setores, né? Acadêmicos, políticos, governamentais, pesquisadores, pessoas de bem, que querem trazer a verdade, né? Apesar de que tem muitas pessoas tentando impedir. A mídia, principalmente, fez chacota, apresentou evidências fraquíssimas, né, tentando refutar a descoberta das quadras, mas até hoje ninguém provou o contrário. E, mais uma vez, nós apresentamos ao mundo e, de fato, somos esquecidos, mas não vamos ser, porque vamos continuar as pesquisas e vamos apresentar ao mundo tudo o que virá. É muito mais do que as pessoas imaginam. Agora, essas pesquisas que a gente está vendo, a gente viu ali nas imagens, aconteceram no ano passado, a revelação foi trazendo aos poucos, né? Em que pé anda, Rafael Hungria, o avanço dessas pesquisas em relação à Amazônia, por exemplo? Vocês chegaram a ir lá, uma equipe? Você acabou de falar que é muito difícil, né? Isso aí depende de muitos fatores, inclusive de autorização do Estado, né? Mas em que pé anda? A pesquisa está avançando bastante, os pesquisadores estão conseguindo estudar e pesquisar melhor a área, porque é um local inóspito. Aí seria o sobrevoo, a imagem de satélite, né, mas é o sobrevoo da região. Isso fica a quilômetros e quilômetros adentro, na selva amazônica. Toda essa região. Né? As pessoas disseram, não, isso é formação natural. A natureza não trabalha com linhas retas, com quadras. Isso aí tem a interferência humana, ou de povos muito antigos, ou de uma antiga civilização que nós temos a tese de que são visitantes da Terra, antigos visitantes que aqui estiveram, né? Então, esse local, o acesso é muito difícil, mas nós já estamos conseguindo avançar, né, nas liberações de pesquisa, nas bases, nas parcerias, com etnias indígenas, com grupos da região, e é só o início, porque vai ter muito mais pela frente. Olha só. Então, essa imagem dá para ver pelo Google, né? Localizando lá, de repente aproximando, essa imagem aparece, não é? Que é a imagem de satélite, de fotografia, não é mesmo? Que está trazendo essas informações. Agora, por que essa diferenciação? A gente vê, por exemplo, quando eles descobrem lá na Guatemala ou em outro lugar, o ano passado também descobriram, falaram tão bem, não é? Não, pesquisadores alemães, japoneses, que maravilha, levantaram. Agora, quando se trata do Brasil, de pessoas interessadas em pesquisar as coisas do Brasil, há uma atitude negativa. Por que isso acontece, na sua opinião? Porque eles não querem que o Brasil seja expoente da pesquisa arqueológica, porque se nós descobrirmos de fato o que existe aqui, nós vamos trazer conhecimentos, revelações que mudam o curso da história. E será apresentada a presença, inclusive, de seres que aqui viveram, que são muito diferentes do que nós. Muitos conhecem como os Anunnaki. E eles estão por trás de todos os governos do mundo, de todas as religiões do mundo, de todos os sistemas por trás desse controle da elite mundial. E tudo que está na Amazônia, existem evidências que vão comprovar a presença deles, assim como existia lá no Iraque, na Mesopotâmia antiga, né, na antiga Suméria, muitas evidências arqueológicas no Egito e outras partes que escancara a presença desses antigos deuses da humanidade. As pessoas ficam achando que é mitologia. Não, porque isso é mito. Essas estátuas gigantes desses seres com o crânio alongado, tudo mentira, tudo invenção dos povos antigos, né? Não, existe uma verdade por trás disso.
Existem muitas raças que nos visitaram no passado, vindo de outros mundos para cá. E na Amazônia existem evidências disso, inclusive tecnologias soterradas, construções, estátuas, bibliotecas com informações que muitos não querem que a gente saiba. Então não é de interesse deles. E eles têm também interesse nas riquezas, porque lá tem muito ouro, tem muita riqueza mineral, muitos artefatos, muitas coisas que eles querem colocar a mão, né? Por isso que eles estão aí e estão tentando difamar e impedir a revelação dessa pesquisa no mundo. Você disse, por exemplo, que informações importantes, bibliotecas, você citou coisas importantíssimas, informações maravilhosas. Agora, como que vocês ficaram sabendo que tem uma biblioteca lá ou que tem alguma coisa enterrada lá? Alguém disse para vocês? Sim, através de pesquisas em diversos setores, nós chegamos nessas informações, nós sabemos e temos indicações dos locais onde estão essas bibliotecas, em pedra, assim como encontraram na antiga Suméria, hoje Iraque, Mesopotâmia, algumas placas de argila com diversas inscrições, com textos muito antigos contando a história da humanidade. Na Amazônia também existem esses textos em pedra, e nós vamos encontrar. Nós sabemos onde está. Existem fósseis muito interessantes. Nós encontramos uma pegada de um gigante. Não sei se você viu isso, mas uma pegada enorme de um gigante numa pedra incrustada, um pé de quase 2,40 metros de altura. E isso é impressionante, porque como é que a ciência vai explicar a presença de gigantes aqui na Amazônia? Isso tem que ser explicado. Por que eles ignoram isso, né? Então a gente vai buscar, sim, essas evidências. Essa imagem que eu coloquei dá para ver num ângulo melhor as quadras. Coloca para você ver. Isso aqui é uma formação natural? Percebe-se claramente, são quadras artificiais. Tem muita coisa para ser revelada, a gente está buscando compreender, né, essas coisas. Aqui são imagens aéreas que a gente tem. Do mesmo local. Do mesmo local, já com a tecnologia LiDAR que tira a floresta, né? Para você ver. Isso aqui é impressionante, né? Essa tecnologia vocês foram buscar onde? Ela já é conhecida, uma tecnologia importada, é bem caro o investimento nessa tecnologia e ela faz o escaneamento a laser com sobrevoo de aviões, né? Vocês tiveram que alugar esse equipamento, Sim, essa coisa? nós alugamos, né? Foi um investimento caro para trazer essa pesquisa, mas valeu a pena. Porque isso aqui não tem como você negar, né? Só a ciência que não quer acreditar, mas... E para chegar a ver o que tem, então, dentro desses quadriláteros aí, né? Esses monturos aí que são gigantescos, você disse, né? Por debaixo dessas árvores aí, vocês têm essa teoria. Imagina o que pode ter embaixo desses tabletes aí. Exatamente, são coisas absurdas. Olha o tamanho da árvore ali em comparação com a quadra. Tá? Isso não são montanhas, não, tá? Isso são construções, existe muita coisa. Existe uma sedimentação óbvia aí de milhares e milhares de anos. Nós pesquisamos com um geoarqueólogo, porque muitos levantaram a hipótese que essas ruas e avenidas são formações de rios, né? Sim. Devido à erosão das águas. Não são. Já foi provado. Não existe essa formação de erosão, né, de sedimentação na região. Isso só existe lá nesta parte. E essa formação não é de erosão pela passagem de rios e águas, tá? Porque os rios não fazem isso. Alguém já conseguiu entrar lá nesse local? Adentrar ou não? Isso não. ainda, por enquanto... Nós estamos nos aproximando. Em breve estaremos com algumas novidades com relação a essa pesquisa em solo nessa região. É impressionante. Existe alguma nação indígena que mora ali perto, alguma coisa desse tipo, Rafael? Sim, existem. Existem muitas. E eles têm conhecimento de locais sagrados, né? Nessa região. Eles sabem, mas eles nunca adentraram também essa região. Talvez a tradição oral foi contando de pai para filho que existiria ou existe nessa região, não é? Sim, olha o que nós encontramos próximo lá da região, numa montanha, numa pedra, e olha só o desenho que nós encontramos lá. Quadras, como se fosse uma malha, né, com vários quadrados, vai dar para ver melhor agora. Isso é na Pedra Preta,
na divisa do Mato Grosso com o Amazonas, tá? Olha isso aí foi feito com povos muito antigos, talvez apresentando o que existia lá embaixo, né, na floresta. A cidade deles, uma das partes que eles viviam, esses quadriculados, nós encontramos em uma pedra na região da Amazônia. Muito interessante. Chegaram a alguma conclusão ou ainda não? Não, tem referências, né, que conectam a antigas civilizações lá. E esses quadrados se alinham perfeitamente com as quadras que existem lá embaixo, que nós conseguimos mapear. Impressionante, né? Povos muito antigos deixaram desenhos nessas pedras, inscrições, e tinha essas quadras aqui, esses quadrados. Impressionante. Ô, Rafael, aquele caminho de Piabiru tem alguma coisa a ver com isso ou é mais recente? O caminho de Piabiru, na verdade, era uma antiga estrada, uma malha viária que foi construída pela primeira civilização da Terra, que foram os Murius. Segundo nossas pesquisas, foram os primeiros habitantes e construtores de Ratanabá. Essas imagens são apenas para título de visualização, né? Para a gente viajar um pouco aí de como deveria ser a antiga Amazônia. Então existem evidências de um antigo continente chamado Mu, continente perdido de Mu. Os arqueólogos sabem disso, que na verdade vem dos Murius, esse antigo povo que vivia não só na Amazônia, mas no mundo inteiro. Eles se espalharam por todo o mundo. Mas o início, a capital do mundo era na Amazônia, a primeira cidade e a maior cidade de todas, né? Que foram construídas pelos Murius. Todas as bases em pedras, pirâmides, construções ao redor do mundo têm origem na presença dos Murius. E o caminho de Piabiru era uma estrada em pedra também, que percorria todo o mundo e chegava na América do Sul e atravessava, chegando até os Andes, né? Não é um caminho construído pelos índios. Os índios já encontraram isso, né? Pronto, esse caminho. E existem túneis também, como esses aqui, que foram encontrados lá em Rondônia, túneis subterrâneos embaixo de fortes que têm esse formato de estrela. Esses fortes existem no Brasil e existem no mundo inteiro. Não são construções dos portugueses, como dizem, né? São construções dos Murius, são bases muito antigas que depois foram ocupadas pelos colonizadores, né? Eles construíram talvez em cima, mexeram alguma coisa? Sim, e existem túneis por todas essas regiões, túneis subterrâneos que conectam os continentes, conectam os estados, pontes submersas nos oceanos. Aí são os artefatos que foram encontrados lá, de ouro, peças antiquíssimas, né? Essas imagens são de que ano? Do ano 2003, né? Foram tiradas na época, no início das pesquisas nesse forte. Uhum. E esse forte nos conduziu àquele outro ponto lá das quadras. Encontramos indicações aqui nessa região. Então foi muito interessante. Fizemos várias expedições, né, em vários países para tentar conectar esses reinos antigos, porque nós acreditamos que Ratanabá era um grande reino que conectava várias regiões da Terra, um grande império, né? Olha a quantidade de fortes estrelas que existem no mundo. Isso já foram mapeados, né? Então, quer dizer que os portugueses construíram no mundo inteiro, né, esses fortes. São edificações semelhantes, não é isso? Semelhantes. Em todas as partes do mundo vamos encontrar esses fortes nesse formato com 4, 5 pontas, e essas pontas indicam para outros lugares, para Ratanabá principalmente. Os Estados Unidos têm, né, em todas as partes do mundo. Isso é muito curioso. Por que existem essas construções assim? Uhum. E eles construíram cidades em cima, o Pentágono, a Estátua da Liberdade está em cima de um forte estrela, e ninguém se questiona. Mas quem construiu isso? Aí, aqui no Brasil, encontramos diversos desses fortes e nós ficamos sem ter o conhecimento, né, da origem disso tudo. Foram os Murius. Segundo nossas pesquisas, identificamos que esses pontos estão grandes vórtices de energia, também são locais com extrema incidência eletromagnética, que ocorrem fenômenos diferenciados também nesses pontos aí. São pontos nevrálgicos, né, que nós chamamos. Como você, o pessoal do Dáquila, entende a questão que a gente aprendeu lá na escola da Pangeia? Vocês acreditam que os continentes eles eram uma coisa só e depois, ao longo do tempo, eles se separaram? Talvez isso explicaria a questão aí de algumas civilizações estarem perto das outras. Como é que vocês entendem isso?
Olha, segundo as evidências que nós encontramos, o que aconteceu na verdade, lógico, existe a movimentação de placas tectônicas, existe a movimentação, como a ciência explica, mas o que aconteceu na verdade foi um aumento do nível das águas. Há milhares e milhares e milhões de anos atrás, o nível das águas era muito mais baixo, então existia uma interconexão entre os continentes. Inclusive existem pontes, existem estradas, existem construções, pirâmides, submersas nos oceanos também, né? Mas existe sim uma interconexão entre os continentes e nós estamos pesquisando para descobrir, ir mais a fundo nessa questão. Como é que era de fato a posição dos continentes, qual era o nível das águas. A gente sabe que tivemos muitas mudanças cíclicas na Terra e muitas alterações no clima, onde existia água, hoje é deserto, onde é deserto e floresta, hoje são oceanos. Então, muita coisa mudou. Então, a gente tem que entender também essa alteração na conjuntura geológica e geográfica da Terra, com mudanças cíclicas, né? Após eras do gelo também. Muita coisa mudou. A Antártida, por exemplo, não tinha gelo. Era continente. Existem muitas construções na Antártica que serão reveladas também, pirâmides. Tem muita coisa que a gente não sabe e que a ciência não mostra, né? E tudo tem relação com Ratanabá, por incrível que pareça. Tudo converge para isso, na opinião de vocês. Sim, porque é como se, num passado muito remoto, nós temos certeza disso. Existiu uma grande civilização que povoou toda a Terra. Iniciou na Amazônia e foi se espalhando pelo mundo todo. Todas as construções do passado eram dos Murios e eram um prolongamento de Ratanabá. Depois que ocorreu, né, essa divisão da Terra, as nações, os continentes que nós conhecemos hoje. Então a gente levanta essa tese, sim, que tudo era uma grande civilização, um único império, né? Interessante que há uns anos atrás, e muitos anos, eu também sempre procurei, gostei e tive curiosidade, busca, enfim, tá no sangue, então acabei aí me transformando em jornalista de rádio e de televisão. E há muito tempo atrás eu buscava também algumas informações e me caiu, Rafael, um livro que ficou muito famoso aí na década de 80, se não me engano, ou final dos anos 80, que era a Terra Oca. Quem escreveu esse livro, se não me engano, é Bernardi ou Raimundo Bernardi, uma coisa assim. E eu li aquele negócio da Terra Oca, né? Qual é a relação, se é que alguém está entendendo aqui o que eu estou falando, com certeza tem muita gente aqui que lembra desse livro também. Qual a relação? Existe alguma relação de Terra Oca? O que esse autor queria dizer com Terra Oca, com habitantes nas profundezas da Terra? Tem alguma relação ou é uma coisa mais que passa apenas na superfície? Esse assunto é bem interessante. Eu li esse livro, Terra Oca, e tem relação com algumas regiões da Terra que não foram apresentadas para nós ainda. Podemos dizer que existem certas regiões que não estão no mapa mundi, que os controladores do sistema, os donos da informação, aqueles que compilaram o conhecimento, não apresentam para nós essas outras regiões da Terra. E alguns pesquisadores no passado fizeram expedições de navio, de avião. Inclusive, o almirante Richard Byrd, na década de 50, conseguiu, através de uma expedição que ele fez no Ártico e também na Antártida, encontrar regiões tropicais com animais, com vegetação, com florestas, próximo à região da Antártida e do Ártico. Como que ele chegou nesses lugares? Segundo ele, esses continentes, essas regiões eram muito grandes, estavam além de uma grande região de gelo. Então, peraí, por que isso foi abafado? Por que essas informações não chegaram a nós? Será que ele adentrou algum tipo de mundo intraterreno? Ou será que ele adentrou em outra região da Terra que é desconhecida, não foi mapeada ainda? Existem mapas antigos, é muito interessante. Pesquisem sobre mapas antigos. Vocês vão ver mapa de Piri-Reis. Vocês vão encontrar ali várias regiões de terra que não estão no mapa hoje. Pesquisem sobre Geraldo Mercator. Existem regiões no mapa que ele fez, né, na época, com grandes montanhas, que muitos chamam de Monte Meru. O que são essas grandes montanhas? Inclusive tem uma no Polo Norte, no Ártico, uma grande montanha que se eleva aos céus.
por que não mostram mais essas regiões da Terra? Eles esconderam de nós. Então, sim, existe relação com essas regiões ocultas da Terra. Sabemos também que existe vida em bases, em regiões, em mundos intraterrenos, fisicamente nessa dimensão onde nós estamos e em outras dimensões também. Assim como no fundo dos oceanos existem realidades intramarinhas. Existe muita coisa. Shangri-La, que se fala, né? O Shangri-La. Saíram algumas notícias na mídia, né? Que existiam cidades que seriam verdadeiros Shangri-La, né? Onde o refúgio de alguns habitantes lá do Himalaia, eles mostraram alguns lugares que poderiam ser um refúgio, o Shangri-La. Shangri-La tem relação com esse lugar ideal de viver, onde a humanidade vai viver, um lugar ideal onde não morre? Como é que seria isso? Segundo as tradições orientais, tibetanas, os Himalaias, do Nepal, existe também relacionado ao deserto de Gobi, né, uma correlação com mitos de cidades que muitas vezes se tornavam visíveis e às vezes invisíveis para as pessoas. Então eles chamaram de Shambhala e alguns de Shangri-La. É a mesma cidade, vamos dizer assim, a mesma região, o mesmo local, que na mitologia oriental significa um reino, um mundo, talvez magnífico, um reino espiritual, ou quem sabe uma realidade em outra dimensão, uma realidade paralela. Então, existe essa informação em diversos povos do Tibete, da Índia, do Nepal, do Ceilão, eles acreditam nisso. E nós sabemos que Shambhala foi muito pesquisado pelos alemães na Segunda Guerra. Eles vieram atrás de informações com relação a isso, inclusive na América do Sul, na Amazônia também. Existem várias bases que conectam esses pontos e nós sabemos que tem relação com esses mundos intraterrenos também. Aqui no Brasil existe uma dessas cidades chamada Casalque. Nós temos conhecimento dessa civilização intraterrena também, que pode ter conexão também com Shambhala. E outros nomes que deram foram muito conhecidos, né, como Agartha, o mundo dentro da Terra. Eles pesquisaram muito sobre Agartha. O que seria Agartha? Né? Muitas escolas esotéricas trouxeram essa pesquisa aqui no Brasil, como a eubiose, a teosofia. Isso é muito interessante. A gente tem que fazer a conexão sobre tudo isso, né? E ir pesquisando. São vários relatos que eles, em determinado tempo da humanidade, o tempo da Terra, eles vão se contato, né? Eles vão criando contatos e aí você tem que ir costurando essas informações para juntar uma informação melhor, não é? Por exemplo, relatos que a gente ouve por Peruíbe, uma cidade litorânea aqui do estado de São Paulo. Muitos relatos a respeito de aparecimentos. Parece que Peruíbe é uma cidade, um lugar, um refúgio, um lugar importante. Você tem alguma coisa, tem algum conhecimento a respeito de Peruíbe, região litorânea de São Paulo? Tem a ver com essas bases intramarinhas que eu falei. Existem vórtices nessa região que se estende até o litoral norte aqui de São Paulo. Né? Existem bases, existem muitas manifestações diferentes, anomalias. As pessoas relatam manifestações de OVNIs, de luzes que saem do mar. Tudo isso tem a ver com o que a gente conversou no início da live hoje. Tem sim, Peruíbe é um ponto muito importante, que acontecem muitas anomalias, né, nesse sentido. E a Pedra da Gávea, Rafael? A Pedra da Gávea, há um relato que os fenícios já tiveram aqui no Brasil e que o nome Brasil, na realidade, não tem a ver nada com o pau-brasil, mas de um rei Badesir. Eu ouvia muito essa história, não é? Que está relacionado com toda essa estruturação que vocês estão buscando também. Vocês já estiveram na Pedra da Gávea, por exemplo? Sim, Pedra da Gávea é um dos pontos principais que indicavam os caminhos de Piabiru para chegarmos em Ratanabá, assim como a Serra do Roncador também. Então, a Pedra da Gávea, sim, existem inscrições antigas lá. Na época que as águas ainda estavam num nível muito mais alto,
os vikings vieram para cá, os fenícios, muitos povos vieram muito antes dos portugueses chegarem aqui, do descobrimento, né, em 1500. Isso aqui já era visitado. Então, de fato, ali a Pedra da Gávea tem algumas coisas bem interessantes. Também é um vórtice, também é um local muito interessante de pesquisa, né? E existem entradas subterrâneas ali, passagens e túneis que levam também caminho de Piabiru, passagens subterrâneas que levam para Ratanabá, com certeza. Olha só que interessante. Você que está chegando agora no canal João Ruth, a gente está falando aqui com o Rafael Hungria. Tem muita coisa, Rafael, que a gente vai pegando aqui e tal. Então você vê que a nossa conversa é mais que um papo, né? A gente está direcionando para chegar também a uma ideia que vocês pesquisam há muito tempo, que é a questão do Ratanabá, e tudo está levando para isso, que é que eu estou entendendo, né? Que eu estou entendendo que tudo leva a essa questão do Ratanabá e leva também a questão do Brasil, né? A posição do Brasil em relação a tudo isso. Rafael, 2023, eu não sei se é cortina de fumaça, se é uma falsa bandeira que acontece, que está acontecendo, envolvendo e tal, mas muitos falam que 2023 será um ano difícil, um ano de fome, de muita miséria. A gente teve aí a questão aí do Fórum Econômico Mundial, onde o próprio criador do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, vaticinou que a gente teria um grande problema de alimento. Aí é que eu pergunto, porque o canal João Ruth fala muito disso também, a gente traz essas informações, mas não a sua informação. Então eu quero saber de você e das pesquisas do Dáquila, como vocês pensam a respeito dessas notícias de fome, de diminuição populacional. O que significa isso no pensamento do Dáquila? Nós entendemos que existe, sim, uma agenda para até o ano 2030, e eles estão antecipando essa agenda, esse plano, porque eles querem, de fato, reduzir a população. Isso já estava escrito e já estava sendo passado por esse plano da nova ordem mundial há muito tempo. E sabemos que está em curso essa tentativa de gerar todo esse caos. É o governo do caos que nós chamamos, né? E sabemos como ele funciona. Mas nós não estamos muito preocupados e não estamos alimentando, né, informações tão negativas assim. Nós estamos preocupados em fazer o oposto. Dáquila vem trazendo oportunidades, soluções, estratégias e implementações de sistemas e tecnologias para justamente neutralizar qualquer tipo de ação, como você citou. Porque é a agenda oposta desse governo do caos é o que nós estamos tentando alinhar e colocar em prática. Então, na parte da saúde, por exemplo, nós temos vários projetos para trazer benefícios para a população, para neutralizar certas ações, e informações também importantes, né? Como fizemos na época da pandemia, que muitas coisas foram ditas e ajudamos muitas pessoas nesse sentido. Com relação à alimentação, com relação a solucionar esse problema da miséria, da fome, nós temos sim um projeto de alimentos saudáveis, nutrição, educação alimentar, empresas que estão já trabalhando para levar para a humanidade essa opção de ter uma vida mais saudável e acabar com esse problema no mundo. E também temos um sistema socioeconômico, um bônus social que se transformou num ativo digital na blockchain hoje, que nós estamos fomentando a economia, o sistema financeiro para multiplicar a prosperidade das pessoas, através do BDM digital. E esse sistema, com esse ativo utilitário, nós estamos conseguindo levar para a população oportunidades que muitas vezes elas não tinham. E sabemos que a única solução que nós teremos virá esse grande reset financeiro que eles vão implementar. E o BDM surge como uma solução, uma luz no início do túnel para a gente conseguir não permitir que essa agenda se estabeleça, né? Então, estamos lutando muito para que isso aconteça. Com certeza, vamos neutralizar essas ações. Então, por mais que as pessoas pensem e sintam que estamos adentrando em momentos difíceis, nós vamos caminhar na direção da bem-aventurança, da melhoria,
da ajuda, da parceria, da ação positiva para ajudar a todos. Essa é a nossa visão em Dáquila. Então, qualquer coisa que venha acontecer, nós vamos enfrentar, né, de peito aberto e vamos trabalhar pelo bem de todos. Você acha que essa aniquilação do passado desses povos está se repetindo agora? Houve uma aniquilação, por exemplo, a questão da Amazônia, né? Os povos que viviam lá. Houve lá a invasão espanhola, enfim, todo esse processo. Houve uma aniquilação daquela comunidade, daquele sistema, para a criação desse sistema que a gente está vivendo agora, ou não? Eles conseguiram fugir, enfim, não sei. Não, ocorreram muitas tentativas no passado, algumas com sucesso, outras não, de dizimar alguns impérios, reinados, civilizações, comunidades. Isso aconteceu, a gente sabe. Inclusive com cataclismos artificiais criados por esse sistema que controla o mundo. E eles tentam isso há muito tempo. Agora, como ocorreu essa globalização, a população mundial cresceu muito, eles estão sem controle da humanidade, eles querem ter um controle maior. Então existia um plano de agenda de redução populacional. A gente sabe disso. Eles não conseguiram, eles não estão conseguindo. Mas existe algo, parece que está neutralizando essas ações. Porque se eles quisessem, de fato, já teriam feito um estrago. Mas isso não aconteceu ainda porque existe uma intervenção, existe um movimento contrário a isso, um movimento de bem, de grupos, pessoas e inteligências que sabemos que atuam em prol do mundo, né, que estão impedindo esse tipo de ação contrária à humanidade. Existe, sim, uma força contrária ao mal, a essa crueldade, a essa agenda negativa que está sendo implementada. Parece que eles estão conseguindo, né, ter sucesso em alguns pontos aí. Mas o nosso modo de ver, na verdade, é apenas uma tentativa final deles conseguirem manter a hegemonia de poder deles, que já está ruindo e já está em decadência. Então eles estão tentando segurar as últimas pontas de esperança que eles têm para manter esse poder, esse controle. Só que está acontecendo algo interessante. A humanidade está despertando, está se questionando, está compreendendo que existe realmente algo muito estranho por trás das lideranças do mundo e que a liberdade, a dignidade são valores que devem ser resgatados e as pessoas estão saindo dessa escravidão. Isso vai ficando aumentar. muito na cara, não é isso? A Muito. coisa está ficando muito patente, não é? Eu disse aqui no canal João Ruth, Hungria, que a mídia aberta ela atinge muito mais pessoas. Eu fui de mídia aberta, televisão, rádio, ela atinge muito mais pessoas ainda do que a mídia fechada aqui no caso. Eu falo mídia fechada, mas é o YouTube, as redes sociais, não é? Por exemplo, quando eu tinha o meu programa de televisão, aos domingos, à 1h da tarde, aqui na cidade de São Paulo, eu falava para 80 mil pessoas por minuto, segundo a contagem do Ibope. 80 mil pessoas por minuto é uma contagem rotativa, não é? E até hoje, a mídia aberta continua sendo um grande canhão para atingir a massa, a população massa. Por isso que há um grande controle, sempre houve um grande controle da mídia aberta, por conta de que, para você ter uma televisão, uma rádio, você precisa ter certos documentos que o Estado permite e o Estado tira a qualquer momento. Então, tem que andar direitinho conforme o Estado. Agora, com o surgimento das redes sociais, YouTube e tudo mais, aparentemente, Hungria, se formou uma comunidade aberta e livre, aparentemente. E o que eu sei, o que eu imagino é que isso foi apenas para metrificação, para saber quais os caminhos que a gente ia tomar. Não é? Tanto é verdade que agora a gente não pode falar qualquer coisa nessa mídia que ainda é pequena. Muito bem, onde é que eu quero chegar? Rafael Hungria, a gente começou a falar de diversas coisas, você tem muita coisa para falar, são muitas informações, é por isso que a gente está pincelando um pouquinho de cada coisa, quem sabe numa outra oportunidade a gente possa voltar a falar de coisas mais específicas. Eu sei que, conforme eu fiz a pergunta, eles quiseram eliminar as civilizações no passado, civilizações que tinham poder próprio, que tinham, quem sabe, a sua moeda própria, o seu sistema de trocas, o seu sistema de alimentação, e quiseram aí globalizar desde aquela época essa força.
Hoje, eu penso que acontece um caminho contrário, que é voltar a ter uma comunidade autossuficiente. Pelo menos eu penso que essa seria uma forma de sobrevivência a essa questão do andar de cima que eu falo, de controle total. Então, na sua opinião, Rafael Hungria, eu tenho lido isso, tenho ouvido a respeito de fórmulas, de moedas de troca, de conhecimentos de alimento para se formar se não uma grande comunidade, mas uma comunidade que tenha sua autossustentabilidade e proteção contra esse tipo de ataque do andar de cima. Esta seria a pergunta que eu faço, a alternativa para este século e do que virá? Com certeza. E esse é o foco principal do ecossistema Dáquila. Se tornar autônomo, ter essa liberdade, essa independência, essa autonomia para agir através de ações sociais, econômicas, que possam trazer mais dignidade para o povo. E isso não tem nada a ver com ação política, com ideologia, com nada disso. Tem a ver com o propósito e o legado, os princípios e valores que nós trazemos para o bem. Então, nós estamos buscando, através de um plano piloto, apresentar, primeiramente para os nossos associados e para algumas pessoas que já estão fazendo parte desse movimento, um trabalho ligado a tokens, a tokenização de produtos, de ativos, como o nosso BDM digital, que muitos já estão fazendo parte desse movimento, utilizando esse meio de pagamento, essa moeda digital, que serve como meio de troca. Então, agora, com a regulamentação das moedas digitais, através da lei que será implementada esse ano, nós vamos ter total liberdade e autonomia para agir conforme a lei, né, levando benefícios e oportunidades para todos. E, além disso, esse sistema digital, através dos tokens, vai abrir um leque de possibilidades para nós. Obviamente que o BDM é o carro-chefe disso, mas muitos tokens e produtos e serviços e contratos inteligentes, NFTs, até mesmo o metaverso que está sendo implementado aí no mundo todo através da rede das blockchains, vai trazer um avanço muito grande e vai facilitar a nossa atuação. Até porque os bancos centrais estão para implementar suas moedas digitais também, conhecidas como CBDCs. Essas moedas digitais, elas vão entrar como o próprio sistema quer, né, no mundo digital. E os bancos serão digitais, já são, né, mas vão aperfeiçoar, através da tecnologia do blockchain, esse sistema de troca. Mas eles vão tentar ter um controle maior no sistema financeiro. Porém, a própria tecnologia do blockchain traz liberdade para as pessoas, traz um pouco de descentralização para que cada um também se torne o administrador financeiro da sua própria vida e não dependa tanto assim do Estado, né? Mas a gente vai agir em conformidade com o sistema, com a lei, com o Estado, obviamente porque nós queremos levar benefícios para todos, inclusive favorecer a nação brasileira. E outros países também, que precisam de um crescimento, precisam fomentar a economia, resgatar o PIB, resgatar os valores e levar mais dignidade, principalmente o povo mais carente, né? Isso não tem nada a ver com ideologia socialista, comunista, capitalista. Isso tem a ver com a real busca do ser humano. Então nós queremos que esse sistema que está aí corrompido se transforme nesse sistema, que é o sistema dourado, que nós chamamos, que vai trazer muitos benefícios para nós. O Bitcoin, as moedas digitais, eles estão sofrendo, eu não sei se é um ataque que eu posso dizer, alguma coisa desse tipo, a descrença de algumas moedas digitais, né? Pelo menos eu imagino isso. Aquilo que era para ser uma questão de fuga do sistema bancário está sendo atacado, não é? Pelo próprio o Fórum Econômico Mundial, onde foi fomentada a questão das moedas digitais de cada banco central de cada país, não é? Eu passei aqui no canal João Ruth uma notícia, uma matéria do primeiro real digital, não real nosso, mas a primeira moeda real digital
que foi em um país da África, que eu não me recordo agora o nome, que já está funcionando lá. E agora, existe um ataque em relação a Bitcoin. O Bitcoin estava voando e, de repente, houve um ataque nesse sentido. De que maneira essa questão do BDM digital não sofrerá também um ataque do andar de cima, não sofrerá um ataque das potências dessa agenda que está em curso, Rafael? Porque existe muita diferença entre moedas digitais descentralizadas, que são conhecidas como criptomoedas, como o Bitcoin, e outras que estão no mercado, porque elas estão na especulação do mercado livre. Elas são descentralizadas, apesar de algumas delas terem donos e terem uma centralização em alguns ecossistemas e empresas, como Ethereum e outras, né? O Bitcoin não. O Bitcoin, ele é de fato descentralizado. Ele está na mão do usuário. Só que como existem manipuladores do sistema financeiro, as grandes baleias do sistema financeiro, elas podem manipular o mercado. Então elas fazem o preço subir a hora que elas querem, faz o preço cair a hora que elas querem. Então é meramente especulativo. Por isso que muita gente perde dinheiro e ganha dinheiro com o Bitcoin. E de fato, trouxe uma ameaça para o sistema, porque o Bitcoin traria a descentralização e a liberdade financeira. E traz até. Se todo mundo no mundo hoje decidir usar Bitcoin e esquecer o dinheiro, acabou, todos os bancos quebram. Porque a internet é livre, as pessoas vão usar o sistema da blockchain de forma descentralizada. Não tem como você proibir e impedir o Bitcoin. Só tem uma maneira, as pessoas que têm muito dinheiro manipulando o preço do mercado, certo? O BDM digital, ele se diferencia porque ele não está no mercado livre, ele não está na especulação do mercado. Ele não está listado numa exchange. Ele é centralizado e tem lastro, ou seja, ele tem endereço, ele tem pessoas, ele tem empresas por trás, ele tem registro, CNPJ, e tem muitas jazidas e patrimônios, empreendimentos, uma cidade, inclusive, né, como os zigurates, sustentando esse lastro. Então, esta moeda, esse ativo digital, ele realmente tem lastro real. Nem mesmo as moedas, como o dólar hoje, não tem lastro. Nem as moedas convencionais têm lastro. Nós estamos trabalhando para que o BDM, de fato, cresça lastreado e não seja manipulado pelo sistema como está sendo essas moedas. Então, o BDM digital não está na mesma categoria do Bitcoin e dessas moedas. Ele é controlado, ele é centralizado. Daí as pessoas dizem, mas isso então é perigoso, porque já que é centralizado, está na mão de uma pessoa ou de um grupo, eles podem, a qualquer momento, né, sumir com tudo, acabar com a moeda, mas não é bem isso. Apesar de existir, né, essa insegurança das pessoas, por isso que elas preferem deixar o dinheiro delas em moedas descentralizadas, o BDM ele tem sim um respaldo jurídico. Nós estamos, inclusive, agora para lançar o banco digital do BDM, o BDM Bank, vai ser lançado, com todas as regras e normativas que o governo federal, o Banco Central, estabeleceu, compliance, conheça o seu cliente, registro, tudo dentro da lei das normativas. Então o BDM digital ele vai vir paralelamente ao real digital e vai funcionar como um meio de pagamento, como um sistema versátil, e não como um sistema especulativo, de manipulação, como é o Bitcoin. Por que essas moedas digitais são atacadas, como você disse, né? Na verdade, são ciclos, eles manipulam os ciclos do mercado. O Bitcoin já teve essas quedas já em anos anteriores, depois ele volta a subir de novo, depois ele cai, sobe e cai, né? E as pessoas que manipulam o mercado financeiro ganham dinheiro em cima disso, enquanto muitos perdem dinheiro. E a gente não fez isso com o BDM. Nós estamos justamente fazendo o BDM se valorizar gradualmente. Ele saiu de R$3, hoje vale R$10,11, uma valorização constante, de forma estável, porque ele acompanha não só o movimento da moeda no comércio, entre os usuários, né, na compra e venda, mas também no aumento do lastro e no crescimento do ecossistema Dáquila. Diversas empresas fomentando, né, construindo e fortalecendo esse ativo que está
trazendo como um token, né, esse valor agregado para que tudo isso aconteça. Então é bem diferente do Bitcoin. Não sei se ficou claro, mas por aí. Não, em termos gerais, sim, óbvio que precisa haver um aprendizado melhor, né? Um aprendizado melhor. É importante isso, né? Eu creio que vocês fazem até questão de que a pessoa compreenda, né? Antes de entrar em qualquer, como é que eu diria, produção? Uma aventura, não é isso? É porque, assim, vamos entender uma coisa. Todas as moedas do mundo deveriam ter lastro. O dólar tinha lastro em ouro, lá atrás. Mas depois de 1971, 75, se não me engano, o dólar ficou sem lastro em ouro. E ele supostamente está lastreado no petróleo. Por isso que é o petrodólar, o valor agregado à venda de barril de petróleo. A mesma coisa outras moedas, a China, a Rússia, Emirados Árabes. Todas essas moedas precisam ter lastro. Qual é o lastro do real? Não existe. São commodities, é a economia. É o que sustenta uma moeda? É o que está por trás dela. Então, para uma moeda realmente se tornar uma moeda forte, uma reserva de valor, precisa ter lastro. O ouro é o mais conhecido, né? O lastro em ouro. E nós temos também parte do lastro do BDM digital em ouro. Então, assim, o mais importante é entender isso, né? Para as pessoas perceberem que a confiança numa moeda e num sistema financeiro, às vezes, é uma fé cega. Não tem lastro nenhum. As pessoas confiam no dólar, por exemplo. O dólar é impresso lá nos Estados Unidos pelo Fed sem ter lastro nenhum. E eles ganham dinheiro com juros, com inflação alta, e continua até hoje. Enquanto que, de fato, se surgir uma moeda lastreada, para os grandes governos do mundo, isso vai ser uma ameaça, porque eles vão querer ter o poder financeiro mundial. Então, eles precisam manipular o mercado financeiro para ter o controle do sistema. Então, nós estamos indo pelo caminho oposto. Nós estamos indo justamente para o que deveria ser, de verdade, um sistema financeiro real, rico, próspero, com lastro. É isso que o BDM está se tornando. Livezinha especial hoje, nesta quarta-feira, 23 horas e 34 minutos, conversando aqui com o Rafael Hungria, 1h16 de live. Você que chegou agora, deu o seu like, fez a inscrição, muito obrigado. A gente passeou aqui rapidamente, entre aspas, rapidamente, 1 hora. Você vê que é muita coisa para falar. Deveria ser um programa específico, né, para abrir mais os assuntos, né, especificamente falando. Mas é o seguinte, Rafael, quem quiser saber mais a respeito do que você falou, tem muita gente que já conhece você aqui no chat, né? O pessoal veio, já sabe até algumas palavras que você diz, mas tem muita gente que vai assistir o canal João Ruth também e assiste e que não viu você ainda, porque isso existe, né? Quem quiser saber mais sobre Dáquila, sobre Ratanabá, sobre BDM digital, o caminho melhor qual é? Através do canal Rafael Hungria, tem muitas informações lá, muitos vídeos interessantes. Quem quiser conhecer, se inscrever lá no canal. Esse é o canal Rafael Hungria. Tem muita informação interessante. A gente aborda diversas linhas de pensamento, as pesquisas de Dáquila também. Fazemos um apanhado geral. Temos também o canal oficial de Dáquila, Dáquila Pesquisas, né? Vocês procurem aí no YouTube. Temos o site de Dáquila também. Temos os canais de muitos pesquisadores, orientadores de Dáquila, que estão fazendo um trabalho também maravilhoso de propagação do conhecimento. Temos o canal do Felipe Castelo Branco, do Otávio Reis, do Alan Fernandes, o próprio canal do Urandir, né, do presidente de Dáquila, chamado Urandir Responde, o canal dele, muito bom. Tem o canal de Ratanabá também no Instagram, quem quiser seguir as novidades de Ratanabá, procurem Ratanabá Oficial no Instagram, que todas as novidades estão saindo lá. Então a gente vai aí, com certeza, sacudir o mundo aí com as novidades. Muito bom, muito bom. Rafael Hungria, olha só, excelente bate-papo com você aqui no canal João Ruth, na livezinha especial do Mais Que Um Papo. Agradeço, viu, a sua colaboração, você ter atendido aí. Espero que eu tenha trazido aqui para quem acompanha o canal João Ruth algumas informações, um pouco de conhecimento a respeito de quem é o Rafael Hungria. Muita gente já conhece, outras não é? Mas o importante é, como você disse,
buscar conhecimento e reter o que é bom, não é? A gente busca conhecimento e retém o que é bom. Então foi muito bom ter conversado com você e espero, quem sabe, participar aí com você de outras lives também, e outros momentos, e conhecer melhor esse universo do desconhecido. Não é mesmo, Rafael? É exatamente isso que você disse. Temos que buscar conhecimento, temos que abrir a nossa mente para o novo, para tudo que está por vir, e não acreditar cegamente nessas grandes mentiras que são contadas para nós diariamente, por grupos de poder, por governantes, por sistemas ideológicos, por religiões. Essas pessoas são verdadeiros parasitas do sistema. E elas querem sugar aquilo que nós temos de mais valioso. Então vamos buscar o nosso autoconhecimento, vamos buscar o conhecimento sobre a vida, sobre o mundo, sobre o porquê estamos aqui, quem somos nós, para onde vamos, de onde viemos. Tudo isso faz parte da nossa jornada. E nos canais de Dáquila vocês vão encontrar essas respostas, com certeza. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado, João Ruth. Nos vemos em breve, uma nova live, com certeza.